Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Pode Empreender e a gente quer começar o episódio agradecendo a nossa parceira Caetana Ledur, que através do seu trabalho é capaz de elevar autoconfiança e beleza natural aos seus pacientes. E hoje a gente está aqui com a Débora e ela vai contar um pouquinho aí da sua trajetória no mundo empreendedor. Seja bem-vinda, Débora! Muito obrigada pelo convite, meninas. Muito feliz e quero aproveitar e parabenizar vocês pelo lindo projeto que vocês têm, uma forma de também estar estimulando os empreendedores. Sim. E mostrar para eles como é esse mundo e super feliz por estar aqui hoje. Obrigada. Seja bem-vinda, Débora. Nos conta então como é que tu começou a empreender? Sempre foi na área do mercado? Não, eu comecei trabalhando em empresa multinacional aqui em Três Passos. Na época era a Sadia. Então, depois eu trabalhei algum tempo lá. E depois eu comecei a trabalhar junto com o Ricardo. Conheci o Ricardo, acabamos casando e eu comecei a trabalhar com ele lá. Aí surgiu vários projetos nesse meio tempo, surgiu a oportunidade do mercado. Então, a partir daí, ele ficou mais responsável pela House Beer, pela fábrica de gelo. E eu fiquei mais responsável pelo supermercado na época. A gente acabou se dividindo assim para cada um poder dividindo as funções. Sim, para cada um poder ficar com alguma coisa. Mas o mercado ele surgiu de um projeto antigo que a gente já teve e teve oportunidade. E aí acabei então entrando na área de supermercado e gostando muito da área de supermercado. É maravilhosa. Eu lembro que quando abriu o Alternativo, ele veio com uma proposta bem diferente, né? Principalmente com a questão também dos horários. Como é que foi que tu estabeleceu tudo isso? Bom, o Super Alternativo, ele surgiu de um estudo de caso na faculdade. Há muito tempo atrás. Então, como o Ricardo tinha a House Beer, nós tínhamos pensado numa proposta diferente de conveniência. Na época, para nossa cidade, em outro lugar, fazer algo diferente. Aí a gente fez um estudo de caso, né? Como ele estuda administração e eu também estudava, então teve a oportunidade de fazer um estudo de caso numa das disciplinas. E a gente fez e viu que era viável. Então a gente começou a amadurecer a ideia. E a gente fez uma viagem para Fortaleza há uns anos atrás, mais ou menos nesse mesmo período. E lá a gente foi no supermercado de madrugada. Aí o Ricardo disse assim, olha só que ideia, a gente poderia estar implementando isso na nossa cidade. Aí a gente veio com isso para casa e amadureceu, até que num anúncio de jornal, tava lá, vendo esse supermercado. Aí eu disse pro Ricardo, eu disse, olha só, é a nossa oportunidade. A luz. O que tu acha? Aí ele disse, é uma proposta um pouco diferente do que a gente tinha planejado, mas podemos amadurecer. Justamente, podemos ver. A gente foi lá, conversou com o antigo proprietário, enfim, acabamos fechando então a parceria, a negociação, e dali surgiu o Super Alternativo. E foram vários anos de muita mudança, muita construção. Inovação também. Sim, muita inovação. Os primeiros 6 meses a gente atendeu o período normal, até que a gente conseguiu entender e estruturar, porque eu não sabia absolutamente nada do supermercado e o Ricardo também não. Sim. Então a gente estudou o mercado nesses 6 meses e a partir da metade do ano, a gente inaugurou dia 2 de janeiro, a gente abriu dia 2 de janeiro, e a gente inaugurou na metade do ano, onde a gente fez a reinauguração com o novo horário, que começou às 21 horas. E a partir dali a gente começou a trabalhar às 21 horas. E nos domingos e finais de semana também a gente atende. E funcionou super bem, né? Sim. Salva, né? Porque às vezes tu chega do trabalho, daí tu tem que organizar a casa, um monte de coisa, aí quando tu vai querer ir no mercado já tá tudo fechado. Quando tu vê, piscou 8 horas, né? Isso passa muito rápido. Isso aí. E uma coisa que questionava muito a gente Débora, olha só, não tem nada que fica aberto até tarde. As pessoas não estão acostumadas a isso. Mas aí é o diferencial, é a gente ensinar o nosso público, é a gente mostrar os benefícios que a gente tem. E o pessoal se acostuma com o bom, com o fácil, né? Porque é uma praticidade. Isso aí, acostuma com a praticidade, bem isso mesmo. Então, e de domingo também abrir, né? Isso é um diferencial. Eu acho que naquela época ninguém abria no domingo. Não, né? Que eu lembro, ninguém abria. Tipo, meu Deus, pensa numa cidade, que nem tu falou, numa cidade grande fica 24 horas aberta. Eu tenho a minha irmã que mora em Canoas.
qualquer hora do dia que tu quiser alguma coisa, tu encontra. E aí chega 3 Passos, no domingo tu não se organizou, não comprou carne, deu tudo fechado. Não almoçava. Mas eu acho que no domingo de manhã tinha alguns mercados que abriam, só domingo à tarde. Porque daí a gente à tarde, daí vocês vão da tarde até a tardinha aí, né? Isso, da tardinha até a noite a gente ia. Então a gente organizou o atendimento de manhã e à tardinha que a gente fazia. Então esse era o nosso principal diferencial, né? O atendimento. Sim. E a disposição dos produtos, assim, é feito um estudo do design que vai os clientes pelos corredores? Tem tendências que eram no passado e que mudou agora pra cá? Como é que funciona esse estudo? Sim, exposição dos produtos. A gente trabalha, eu trabalho hoje com os meus clientes, uma exposição lucrativa. Porque qual é a finalidade? A gente expõe o produto na prateleira com uma finalidade, não só única e exclusivamente de exposição, mas sim de organização. Então, quando você entra, um supermercado voltado para uma exposição lucrativa, quando o cliente entra na loja, a exposição, ela ajuda o cliente a lembrar do que precisa em casa. Sim. Então, se esse supermercado tem açougue e padaria, que fica ao fundo da loja, porque são produtos de primeira necessidade, são produtos de giro rápido, são produtos de consumo diário, então a exposição nas prateleiras, ela funciona de uma maneira. Para quem não tem o açougue e a padaria no fundo da loja, a exposição dos produtos na prateleira funciona de outra maneira. Então, quando você tem... Um joguinho. Isso aí. Porque tudo, querendo ou não, um produto ele é casado. Ele leva o outro. Isso aí, leva o outro, é associado ao outro. Então, as bebidas ficam mais perto do açougue, os matinais ficam mais perto da padaria, então os biscoitos, tem a seção dos biscoitos. Então, tem várias seções dentro do mercado que a gente classifica os produtos em seções e cada seção é disposta num corredor, numa prateleira, para que fique mais fácil do cliente procurar. Não que fique um biscoito nessa prateleira, fica um biscoito em outra prateleira. Então, uma exposição inteligente, lucrativa, é aquela onde o cliente entra naquele corredor e tudo que ele pensa para aquela sessão, para o café da manhã, ele vai estar encontrando ali. Sim. E tendências, sim. A gente tem que buscar tendências, a gente tem que ser criativo, porque supermercado, querendo ou não, vendem os mesmos produtos que todos os produtos, são produtos iguais. Então a gente tem que trabalhar com diferenciais e acompanhar tendências do conceito de consumo. A gente sabe que o meu consumo hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra. Você hoje gosta de carne, amanhã de repente você optou por uma refeição vegana. Então a gente vai mudando o conceito e a gente tem que acompanhar esse conceito. Então, muitas vezes... O mundo muda muito rápido, né? As tendências, os gostos. Isso aí. E a gente tem que acompanhar. A gente precisa disponibilizar aquilo que o nosso cliente quer e também introduzir produtos novos e mostrar para o cliente, nós temos esse tipo de produto. Para que o cliente também eu lembro que você trabalhava com marcas diferenciadas também, às vezes só encontrava no alternativo tal produto. Eu lembro que tinha algumas coisas que era assim. Isso. Então, uma sacada aqui, para você que quer introduzir um produto novo, um produto diferente dentro da tua loja, você pode orientar os teus operadores de caixa. Pede pro cliente, encontrou tudo que estava precisando? Eu gostaria de tal coisa, porque daí você desenvolve uma conversa com o teu cliente, ele automaticamente, ele vai estar te falando, eu gostaria... dá a resposta. Isso aí, eu gostaria de tal coisa, mas eu substituí por tal. Vai lá e anota na listinha, passa para o comprador depois, e ele vai estar introduzindo, não vai estar comprando grande quantidade, vai estar comprando algumas unidades. Para ver o que funciona melhor. Aí entra outra parte, o marketing. Você precisa divulgar, você precisa mostrar todos os dias os produtos que você tem dentro da loja e mostrar esses produtos novos. Como é que o cliente vai comprar no teu mercado? Vai saber que tem. E justamente se não mostrar, né? Isso vocês também muito bem sabem como funciona, né? Marketing é assim mesmo. Então é assim que tu vai introduzindo produtos novos, você vai seguindo tendência, você vai inovando, porque inovação traz dinheiro novo e é isso que a gente sempre quer. A gente quer aumentar o faturamento, quer aumentar a lucratividade. Então a gente precisa inovar, trazer coisas novas, produtos, serviços. Supermercado pode oferecer serviços diferentes, que a gente não é acostumado às vezes a encontrar em supermercado. Mas os mais comuns é delivery. Às vezes é um caixa rápido no supermercado.
às vezes é aquele coletor de moedas, que era um sonho meu, aquele coletor de moedas, uma maquininha de moedas, colocava as moedas, a máquina contava a moeda, enquanto isso você podia jogar um joguinho na tela até que a máquina contava as moedas. Pra trocar, tipo, troco? Isso aí, por troco, ou se você queria em dinheiro, ela te devolvia em dinheiro também. Ah, fazia a troca, Isso que legal. Aí. É uma forma, porque a gente sabe que moeda sempre é uma coisa que Sim, o comércio falta. precisa, né? Sim, falta. Então, era uma coisa diferente. Então, isso seria uma inovação. Então, a gente sempre precisa estar procurando coisas diferentes. E procurar em outros setores também, em loja de roupa, em loja de calçado, em restaurante, porque cada área tem os seus diferenciais, mas nada impede você não pegar os seus diferenciais da área do outro e aplicar e adaptar. Transformar o teu Isso nicho, aí, né? Isso aí. que falam muito no marketing, né? Tu pegar uma ideia que deu certo lá, não copiar, mas adaptar ela pro teu nicho. Modelar. Sim, modelar. A gente chama modelar, não dizer copiar. E a questão de formar equipe, porque mercado é uma equipe grande, né? Quantos colaboradores você chegou a ter? Eu cheguei a ter 16 colaboradores no Super Atlético. Nossa, bastante. E como é que tu fez para distribuir a função? Tu fazia tipo um treinamento, uma prova, como é que eles falam? Uma entrevista? Para formar a equipe, você primeiro precisa entender quais são as necessidades de funções e cargos dentro da loja. Você precisa, uma loja pequena, talvez precisa de operador de caixa, precisa de repositor, algum estoquista, alguém que recebe mercadoria, talvez. E se tiver açougue, açougueiro, um auxiliar de açougue, um atendente. Se tiver padaria, um padeiro, um confeiteiro, um atendente, se você tiver balcão de atendimento. E no escritório, que faça o lançamento de notas, o CPD, que faça o lançamento de notas fiscais. Então, tem todas esses setores dentro do supermercado. Então, você precisa definir quais são os setores que você vai ter dentro da tua loja. E a partir disso, você contratar aí as pessoas que vão estar compondo desempenhando a função. Aí, eu, particularmente, comecei a trabalhar no Super Alternativo assim, e eu ensino meus clientes também, para que o dono do mercado não fique sobrecarregado, porque a gente sabe que a gente tem N coisas para fazer. Não só o dono do mercado, mas todo o empresário, né? Sim. Ele pena todos os dias. Então, uma coisa muito interessante é você designar líderes de setor. Que facilitam a tua vida, que te ajudam. Então, a partir desses líderes de setor, você monta checklists onde o líder de setor vai estar aplicando dentro da tua loja. Sim. O líder da reposição, o líder da loja vai cuidar da reposição. Então, ele tem um checklist lá, ele vai fazer esse checklist diário e vai fazer o levantamento do que deu certo e o que não deu certo. E a partir disso a gente monta um plano de ação e o que a gente tem que melhorar? Tem que fazer treinamento, tem que melhorar compras, tem que orientar melhor a reposição, enfim. Então a partir dali a gente consegue tirar o que está falhando para a gente estar melhorando essa estrutura, ajustando. É só assim, porque o dono do mercado não consegue ir lá no açougue. Não consegue estar em todos. Isso aí, como qualquer empresário também não consegue fazer o marketing, não consegue fazer... Ou faz tudo meio-meio, né? Isso e aí. tu não encontrou dificuldade para encontrar colaboradores que aceitassem o novo horário, tipo trabalhar até as 9? Sim, no início foi mais difícil. Porque como a cultura da cidade não era uma cultura de atendimento até mais tarde, então eu tive um pouco de dificuldade, sim. A rotatividade de funcionários no início foi alta, mas eu vi isso como um gargalo para mim, então eu tive que trabalhar isso. Sim. Como é que eu vou trabalhar isso? Eu sempre tive 2 turnos, funcionários que trabalhavam de manhã e de tarde e funcionários que trabalhavam tarde e noite. Então, a gente tem que procurar a pessoa certa, né? Sim. E claro que é a partir de entrevista, é você entender e para qual cargo aquela pessoa se encaixa melhor. Por exemplo, um operador de caixa, ela precisa ser comunicativa, ela precisa ser empática. Isso, de fácil acesso, de fácil contato. Então, não adianta colocar uma pessoa que não que gosta é muito fechada, muito né? fechada, não gosta muito de conversar. Então, a gente tem que entender o perfil de cada um para estar ajustando ali. E claro, né, o mais importante na hora da contratação é você deixar muito bem claro. Salário, horário, carga horária, benefícios, como funciona, para que
não tem aquele desgaste de quando o funcionário entra na loja, trabalha uma semana e ele assim... Não sabia Não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria, olha, eu não sabia que funcionava assim. Então, é muito importante na hora da entrevista você deixar muito bem claro isso. Deixar claro o horário, no meu caso, principalmente, o salário, os benefícios. Porque assim, eu trabalho de noite, qual é o benefício que eu vou ter? Sim. Você vai ter amanhã livre, todas as manhãs livres. Sim, porque quem trabalha no horário certinho, por exemplo, não tem tempo de ir nos outros comércios, né? E agora você trabalha à noite e você folga amanhã, tu consegue ter mais tempo de comércio aberto para fazer outras coisas, né? Tem tempo disponível para tudo tem os dois lados, né? Sim, tem o ônus e o bônus. Então a gente sempre tem que estar trabalhando os benefícios e por isso que também existem os 3 meses de experiência na contratação. Sim. É uma via de mão dupla, é para o funcionário trabalhar lá e entender como é que funciona, como é que é o cargo dele, o que ele tem que desempenhar. E também é o outro lado do empresário verificar se realmente vai funcionar, isso aí, se aquele funcionário se encaixa naquilo que você está procurando. E também vai muito do dono, porque você está contratando pessoas. O funcionário, ele na maioria das vezes dá certo porque ele se encaixa com o perfil do que o dono é. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito agitada, então eu precisava de pessoas assim, porque eu não conseguia trabalhar com pessoas que eram mais calmas, mais tranquilas. Que não despachava. Isso aí, então não que era um defeito do funcionário, mas o funcionário ele tinha um perfil e o que eu procurava era outro perfil. Então eu tenho que contratar esse tipo de pessoa. Com certeza ele também vai se dar melhor em outro serviço do que no supermercado, né? Justamente, então vai aí também é muito importante, porque a gente tem empresas terceirizadas que fazem as contratações, mas em algum momento numa entrevista seria interessante um líder do setor participar, o gerente participar da entrevista, o dono da loja já participar. Vai ver se a pessoa tem o jeitinho ou não. Isso aí, pra quê? Todos eles vão tirar alguma conclusão e depois se reúnem e conversam. Olha, pra mim esse perfil não encaixa. Pra mim deu certo, pra mim eu acho que dá certo. Então é assim. Até pra saber aonde colocar. Isso aí, é assim que a gente consegue montar uma equipe mais produtiva, mais assertiva. Isso em qualquer lugar. E em supermercado, como você falou, o horário de atendimento, para quem trabalha até mais tarde, ou estende mais tarde nos finais de semana, é mais complicado, é mais difícil. Então a gente, logo no início, na entrevista, você precisa tentar fazer a entrevista mais assertiva possível, deixar muito bem claro quais são as suas intenções com o funcionário. Para que ele já saiba, ele entre lá sabendo o que ele tem que fazer. Aí vai dele, quero, não funciona pra mim, né? Ele tem que saber. Justamente, ótimo. Pra ele também não estar se frustrando, né? Pra ele estar procurando, estar disponível, procurar outra vaga, outro emprego. Que nem eu tava pensando agora na contratação da padaria, né? Que eu lembro quando vocês estavam em negociação pra venda, daí eu vi um monte de gente, pelo amor de Deus, vai trocar o padeiro, não pode trocar o padeiro porque o pão é o melhor que tem na cidade. E é realmente o melhor pão que tem na cidade. Então, eu sei que vocês venderam, mas mesmo assim ficou. A Alternativo ainda tá, o nome, né, ainda ficou aquela marca que vocês deixaram na cidade, né? Sim, aí entra uma outra estratégia de marketing. Posicionamento. Eu fui o melhor pão da cidade? Não, no início não. Eu não era boa em nada. Eu era boa em administrar, mas assim, a loja boa em alguma coisa. Então, isso é o feeling, é a parte do empreendedorismo. A gente identificar, eu vou ser boa em quê? Marcar a tua identidade. Justamente, a gente não pode ser uma loja de roupa que vende roupa de criança, de, sei lá, lojão, né? E justo ter de tudo. Porque a gente acaba não sendo bom em alguma coisa. Alguém quer procurar uma coisa específica, não consegue. Assim, é supermercado também. Então, a primeira posição que eu trabalhei foi pão. Melhor pão da cidade. E a repetição. Olha só, esse podcast é cheio de sacadas. Repetição. Então, você precisa repetir todos os dias. Então, Nem que não mas tu vai criar na cabeça da pessoa que é. Isso aí. Claro que até também, que daqui a pouco ele se torne. Isso aí, claro, trabalhando também, a padaria também, né? Sim, e trabalhando na qualidade, eu fiz parceria com vários fornecedores, então assim, eu consegui trabalhar a qualidade também, e junto, aliado a isso, o melhor pão da cidade. Então, foi a partir do momento que as pessoas começaram a dizer, tem que ir lá na Alternativa, porque só lá tem o melhor pão da cidade, eu pensei, pronto, agora eu fiz a minha parte. Agora eu tô aliviada. Daí eu fui pro próximo. Bati a primeira meta. A primeira meta batida, eu fui pro próximo processo. Melhor açougue da cidade, com cortes diferenciados. Então ali eu fui trabalhando em cima também, para que, se você quer fazer um jantar
para uma pessoa especial ou quer fazer um jantar diferente, vai encontrar o melhor corte lá no Super Alternativo, cortes diferenciados. Então é tudo questão de você estar trabalhando, identificar tendências, que nós estávamos comentando antes, você identificar aí oportunidades de você estar trabalhando. E como surgiu então a ideia de vender o mercado? É uma pergunta muito questionada. Muito questionada, por que a venda? Porque o curioso, eu acredito que a maior curiosidade é por que nós vendemos o Super Alternativo em alta, né? No auge, quando tá... Mas aí a sacada, né? Isso aí, por que Gisele Bündchen terminou, né, encerrou a carreira em alta? Então, assim, mas na verdade não foi esse o principal propósito da venda do Super Alternativo, tá? O Super Alternativo, sim, vendemos em alta quando nós estávamos, assim... quase chegando lá onde nós queríamos estar, mas a gente precisa muitas vezes colocar na balança algumas coisas e fazer algumas escolhas na nossa vida. Mesmo que doa. Mesmo que doa, sim, porque acredito que sem esse conhecimento de muita gente que foi muito difícil para mim concordar, nem tomar decisão, foi concordar em vender o Super Alternativo. Porque surgiu uma doença na família. E essa doença, ela acabou restringindo muita coisa. O Ricardo, ele ficou doente, teve problema de coração, então ele saiu do consultório do médico sabendo que ele teve que fazer escolhas. Então... Não dá mais para fazer tudo. Não dá para mais fazer tudo. O que era? Era desacelerar. Então a gente acabou optando em vender aquilo que mais... nos tomava tempo, né? Energia, isso energia, aí. Tempo e energia. Então a gente acabou optando em vender o Super Alternativo. A House Beer é só ele que trabalha? Sim, a House Beer a gente tem para mais como ponto de gelo. A gente Vocês fazem distribuição? Isso aí. Depois disso a gente então acabou focando mais na nossa fábrica de gelo, que graças a Deus está dando muito certo. A gente conseguiu abrir vários pontos, então a gente triplicou nossa produção, nossa venda, nosso faturamento na fábrica de gelo. Então a gente tinha outras alternativas, né? Não era a única, o Super Alternativo. Então a gente conseguiu dar continuidade na nossa vida e com mais calma, e o Ricardo tá bem hoje, então o principal propósito era esse, sim, valeu a pena no fim. Eu também vendi ali a loja justamente, ela tava também no momento de alta, né, mas eu também precisava desacelerar porque eu tava ficando louca, né, então eu pensei, não, eu tenho 25 anos, tá na hora de eu dar um passo pra trás pra mim poder dar 5 pra frente, porque ali eu vi que aquilo tava me consumindo, e eu já não era mais a Letícia, né. Tipo, tava tomando a minha energia. Isso aí. Então a gente tem que ter o discernimento de a gente conseguir saber até onde a gente consegue ir, porque a gente precisa ter um equilíbrio emocional, psicológico, mental, financeiro, tudo. E se a gente tá bom em alguma coisa, tem prosperidade em uma coisa, não tem prosperidade em outra, não tem equilíbrio. Não tem lógica daí, né? Isso aí. Não tem um propósito. Isso aí mesmo. E eu vi que tu tem agora mentorias para supermercado, né? Como é que funciona, como é que tu faz a venda? Pois é, então, depois... Saiu do supermercado, mas não 100%. Isso aí, eu saí do supermercado, mas o supermercado não saiu de mim. Então, depois que nós vendemos o mercado, eu disse pro Ricardo, o que eu vou fazer agora? Aí ele me abraçou e disse, Débora, faz o que você sabe fazer de melhor. Continuar trabalhando com o supermercado. Porque nesse meio tempo, como eu falei lá no início, não era boa em nada. Eu tive que ser boa em alguma coisa. Então eu estudei muito, investi muito tempo. Se capacitou. Isso aí, me capacitei para conseguir trabalhar com o supermercado e não ser mais um supermercado, e sim ser um supermercado. Ser o supermercado. Sim. Isso aí. Então eu usei esse conhecimento e transformei em mentoria, em consultoria, para ajudar outros donos de mercado. Porque nos últimos tempos,
os vendedores eles começavam a comentar para outros donos do mercado da região sobre o meu mercado. Olha, vai lá, dá uma olhada. Então vinha muita gente de fora, que, ó, eu sou de tal cidade, e vim dar uma olhada no teu mercado. Ó, eu sou de tal cidade, eu vim dar uma olhada no teu mercado. Que legal. Eu gostaria de que você me falasse um pouco como é que você trabalha. Então, querendo ou não, a gente trocava ideia com os donos Tu do já mercado. foi criando uma autoridade com eles. Isso aí. Então, a partir daí, eu acabei, então, estruturando minha mentoria, estruturando minha consultoria. Então, eu atendo presencial, consultoria presencial. A consultoria é mais pontual, eu tenho problema nisso e nisso, então eu acabo atendendo no presencial assim, os donos do mercado. Nas mentorias eu trabalho online, eu faço a venda. Eu faço a venda de curso com atendimento junto, então eles têm as estratégias que eles podem estar implementando na loja deles, e eu faço o acompanhamento. Sim, que legal. Tu usa o tráfego pago para chegar até essas pessoas, não? Sim, uso o tráfego pago, né, para chegar nos donos do mercado, padaria, confeitaria, açougue. Então esses setores é os que eu mais trabalho. Eu trabalho o tráfego pago. Isso auxilia bastante, né? Que tu chega em pessoas que talvez nunca chegaria se não fosse isso, né? Isso aí, sim, marketing. A gente volta ao marketing Sim. novamente. Então, o marketing. Se resume em marketing. Isso aí, você quer vender, você precisa trabalhar o marketing. Sim. E se você não sabe como trabalhar o marketing, você procura pessoas que sabem. Isso aí. Ou E aprende, com elas, ou elas te auxiliam. Isso aí. E hoje tu vende mais a consultoria presencial ou mais o online? Hoje eu, incrivelmente, no início eu comecei com presencial, consultoria presencial, atendi aqui na região. Agora eu atendo ainda presencial, eu tenho alguns clientes presencial, mas meu maior consumo é no online. É online. Online. E mais região ou mais fora? Brasil Brasil. inteiro. Minas, Que Bahia. Nossa. Eu já atendi desde de Pernambuco, já atendi Ceará, aqui no Rio Grande do Sul Nossa, também. que legal. Então, no país inteiro. A internet não tem fronteiras. Não tem fronteira. E olha que interessante, né? Tu entrou no mercado não sabendo nada e hoje tu ensina o quanto que tu vivenciou, Hoje né? é Essa experiência. referência. Isso Hoje é aí. referência. Então, para você chegar a isso, você precisa estudar. A gente não consegue fazer nada se você não estudar, não correr atrás, porque como qualquer estabelecimento comercial, você tem estratégias específicas para você vender mais, exposição, um cartaz, uma música ambiente, um cheirinho de pão quentinho, não era por um acaso, uma carninha picada lá de degustação. Então são tudo estratégias que a gente vai estar aplicando, mas com isso a gente aprende em algum lugar. Eu fiz cursos para aprender, para mim poder transformar o meu mercado diferente e oferecer diferenciais competitivos. E tu que entendeu o nível Brasil, tu acha que tem diferença, tipo, do sul lá pra Paraíba, assim, da distribuição, ou tu acha que... Em questão de cultural, demais. Se vocês parar para analisar, o Brasil é muito grande. Então, do Brasil, olha, eu acho que daria para fazer uns 4 países, certo? Em questão de cultura. Sério? Muito segmentado. Então... no Nordeste, por exemplo, eles não são acostumados a beber como aqui no Sul. O Sul, ele é característico de bebida alcoólica. Então, a nossa cultura... E a carne, eu acho, também é forte muito, aqui, né? Sim, muito. Então, lá pro Nordeste, não. É mais congelado, os pratos prontos. É mais peixe, né? E daí no centro também é mais churrasco, como é mais gado. Então, assim, varia muito. Sim. Questão de produtos em Daí si. tu tem que estudar a nível Brasil todas as distribuições. Mas as estratégias podem ser aplicadas para todos. Sim. A questão é mesmo de consumo, de produto, que muda um pouco. Sim. Porque é costume, né? distribuição. Isso aí, costume é mais uma região acostumada a comer mais assim, pão. No Nordeste não se consome pão. Sério? Sério. Consome sim, mas não é tão forte que nem aqui. A gente vai até a padaria lá. Então lá é um pouco diferente. Lá eles comem cuscuz no café da manhã, comem feijão, comem frango. Então é diferente. Né? A cultura né? Sim. Eu até fiz um curso de costura que tinha uma menina que era de longe, assim, dela fez cuscuz pra nós, porque eu nunca tinha nem comido, nem provado, daí acho que até... Nem sei, ela encontrou acho que só em um mercado. Não tinha assim em todos os mercados. E aí ela fez pra nós provar. Isso e é bom? Eu também nunca comi. É gosto de uma farinha, assim, não tem muito gosto, né? O cuscuz vem do flocão, da farinha de milho. Tem pra nós a farinha fina, que a gente faz a polenta. Ou lá pra cima é angu. E tem a farinha de milho, ela é mais grossa, é um flocão. É tipo uma farinha de milho mesmo, só que mais grossa, daí tu come aquilo. Isso aí.
É um pouco salgado, mas não é muito salgado, né? Tipo, nem sem gosto. Ai, ai. E a gente sabe também que tu é mãe, né? E como é que foi quando tu tinha o mercado, aqueles horários malucos, e agora o pós também? Conseguiu mais atenção? Eu seria... como é que eu vou dizer? Né? Eu não falaria a verdade se eu não dissesse que agora está muito melhor como antes, né? Então, nos últimos... meu filho tem 4 anos, então nos últimos 2 anos de mercado, eu não acompanhei muito ele, o crescimento dele. E assim, a partir do momento que foi decidido que nós íamos vender a loja, a gente colocou algumas metas, algumas regras a honrar em casa, e uma delas é ficar com o nosso filho. Então, assim, a gente tem uma qualidade de vida bem melhor com ele, então... Reorganizar o tempo, né? Isso aí, claro. Priorizar. A gente precisa ajustar a rotina. Ó, tem horário para isso, tem horário para isso, tem horário para isso. Então, mas ter o horário para a família também, né? Tem, ele está junto, meu marido está junto, então a gente estipulou. Então, à noite, assim, eu não tinha muito horário, eu chegava em casa às 6 horas junto com ele e dava janta, botava ele pra dormir e voltava pro mercado. Alguém ficava em casa, era eu, era o Ricardo, a gente voltava pro mercado, voltava 10, 11 horas da noite pra casa. Já tava dormindo. Já tava dormindo, então a gente não tinha muito tempo junto com ele. Agora não, agora a gente consegue curtir mais. Curtir mais, acompanhar o crescimento, educar. E passa tão rápido nessa fase. Muito rápido, com certeza, Letícia. Então, são tempos assim que a gente não pode deixar. De aproveitar. Porque eu sei que a minha mãe também trabalhou de manhã, de tarde e de noite, então ela não tinha tempo às vezes nem de ir nas apresentações. E daí fica aquele inconsciente. Eu digo, minha mãe não tava no Dia das Mães, tinha que entregar pra professora o presente, sabe? E tu fica guardado aquilo ali, né? Tu fala, quando eu tiver um filho, eu não quero passar isso pra ele, né? Que a criança guarda, tem... Sim, eu era pequena e eu tenho essa lembrança que eu não entregava pra minha mãe, que eu tinha que entregar pra professora. A gente fica, né? Tipo, ele, que nem ele é pequeno, né? Tem 4 anos, tinha 2, então quando vocês venderam o mercado. E é uma coisa que às vezes a gente acha que não vai, né? Mas fica no inconsciente, né? Fica. E depois assim vem. E eu queria saber se tu tem uma dica para quem é dono de mercado, pra equipe, assim, para fazer o colaborador vestir a camisa, assim, da empresa e crescer junto com o mercado. Porque eu vejo que aqui na cidade, principalmente, tem bastante dificuldade de fazer o colaborador vestir a camisa e continuar na empresa, muita rotatividade, né? Olha, volto um pouco ao que eu comentei antes, na hora da contratação, deixar muito bem claro o que você quer com o teu funcionário, o que você quer com aquele funcionário. A cultura da empresa também, eu acho. Isso aí, estando dentro da loja, explicar como é que funciona a empresa e treinamento. Vocês faziam treinamento interno? Sim, muito. Era eu que fazia. Então, assim, o funcionário entrou, você vai lá, faz um treinamento com ele. Se você não consegue fazer, por isso que existem os líderes de setor. Então, eu designava os líderes de setor. Porque os líderes de setor que eu tinha eram aqueles funcionários que já estavam treinados, já sabiam como era a política da empresa, já sabiam como é que era a cultura, como era o processo da empresa. Então, eles ensinavam os funcionários. E eu, cada pouco, ia lá, conversava com eles, e a gente tinha os checklists, a gente apontava, identificava qual era a dificuldade. Então, a gente estava treinando todos os dias. E hoje tu oferece esse treinamento para outros mercados ou não? Sim. Tu treina a equipe? Treina a equipe. Tá junto na consultoria, né? Ou separado, enfim, né? É só o treinamento. Mas aí, a partir disso, a gente consegue fazer com que o funcionário esteja mais presente também. Porque assim, o funcionário... E se sentir mais importante também, né? Isso aí, sentir ele é importante, que ele sabe fazer a coisa. Porque assim, chega lá, faz desse jeito, vira as costas e sai, o funcionário faz de qualquer jeito, no outro dia chega e diz, isso aqui não tá certo. Mas se tu não ensinar, ele não vai saber. E fazer o funcionário participar. E aí frustra, né, o funcionário. Muito, muito. E outro detalhe importante é fazer o funcionário participar dos eventos da loja, por exemplo, das decisões. Como eu trabalhava muito evento, eu tinha festival, tinha feirão, tinha promoção. Então, toda semana tinha uma coisa diferente, toda semana eu tinha uma coisa diferente. O que acontece? Os meus funcionários, eles participavam da organização disso. Sim.
Eram os líderes de setor que participavam com a gerente junto comigo. Nós sentávamos e ó, vamos definir isso, vamos fazer isso. Então nós tínhamos um cronograma mensal. Então os funcionários sabiam o que eles tinham para fazer. Então eles sabiam a ponta de gôndola que eles tinham que arrumar. Eles sabiam qual é a promoção que ia ter. E envolver eles ajudarem a tomar decisão. Isso faz muita diferença. Eles se sentem importantes e olhados, né? Não é só mais um que está fazendo ali. Isso aí. Então faz parte da família alternativa, no caso. E foi sempre assim? Não. Claro que não. Foi uma construção. Eu fui descobrindo. Tive que aprender também. Isso, tive que aprender também. Então foi nos últimos anos ali, no último 1, 2 anos, que eu consegui estruturar melhor isso. E entender como é que fazer isso para que isso dê certo, para que os meus funcionários ficassem comigo. Sim. E a gente quer saber se tu tem uma dica para quem quer empreender. Seja no ramo de mercados ou qualquer outro ramo, no digital também, que você tá agora. Uma dica que tu acha válida, que no teu começo tu viu que foi, tipo, fundamental, foi fundamental. Então, manter constância, primeira coisa. Você decide empreender, você também precisa, além de ser empreendedor, você precisa ser empresário. Sim. Porque o empreender é você ter aqueles gatilhos da inovação, ideias, a vontade e colocar em prática. E a constância é você continuar fazendo isso sempre. Não desista, não deu certo, não vou fazer mais. Não, você tem que ir ajustando, porque depende se você fez alguma coisa ali que não deu muito certo, mas você vai fazer de outra maneira, vai dar certo. Então, ajustando, então manter constância, ser empreendedor, sempre buscar diferenciais competitivos. Por quê? Todo mundo vende a mesma coisa. Então, onde você se diferencia não é nos produtos, e sim no serviço, no atendimento, no ambiente. O que você oferece de diferente para o teu cliente? A parte do empresário, que eu acho muito importante, é você conhecer a estrutura. O que tem por trás de montar uma empresa? Porque muitas vezes a gente acaba não tendo muito conhecimento disso. Vai na emoção e esquece o técnico. Isso aí, o técnico. É questão de contratação, a legislação, como é que você tem que trabalhar, é questão de equipamentos, tudo que você precisa para que a tua empresa funcione. Você fazia parte do empresário. Então isso é muito importante. Então, manter constância, ser inovador, ser empreendedor, ser empresário sempre. E nunca desistir, né, Letícia? Porque a gente um dia tá bem, outro dia não tá bem. E a gente precisa aí focar no que a gente realmente quer. E uma hora o resultado chega. Não é da noite pro dia. A gente sabe, vocês aqui, todo mundo tem empresa, todo mundo é empresário. Então, a gente sabe que não é da noite pro dia. Não comprem aquelas ideias que a gente vê na internet, que aquilo lá é lindo, vai ficar milionário do dia pra noite, né? Não fica. Então, ter muito trabalho, dedicação e estudo, né? Estudo também. E rotina. A gente não consegue fazer tudo. Então, você precisa estipular o que é mais importante pra você hoje. Todos os dias você estipula o que não pode... eu tenho que fazer primeiro. Isso aí. O que não pode passar sem ser feito nesse dia. Isso é muito importante. É uma coisa que eu comecei a usar pra mim e deu muito certo. Então, eu faço... Eu tenho várias coisas para fazer no dia. Eu vejo que apertei, me enrolei. Mas aquele negócio lá eu não posso deixar. Então eu largo todo o resto e faço aquilo. Lê muito. Livro. Estudar. Procurar sobre o teu nicho. É muito bom para você aí conseguir alimentar desenvolver, a né, desenvolver o conhecimento. E ter mais conhecimento na tua área. Muito obrigada, Débora, pela tua participação, pelas tuas dicas, foi muito valiosa, tenho certeza que o pessoal aqui gostou também. Eu queria agradecer também os nossos patrocinadores, que é a Caetana Ledur, o Salomão Artesão, a Estética da Ana Laura, a Oficina Autoservo, que agora a Leti mudou totalmente, né? Tô mexendo meus patrocinadores também. A Leti não consegue ficar parada. A Sorvemania, o Espaço Animal e o lanche de hoje foi a Sorveteria do Bom. Obrigada, Débora, por ter vindo, contado um pouco aí da tua história pra nós, foi muito valioso, tenho certeza que sim, e que esperamos poder alcançar muitos novos clientes pra você também com o nosso podcast. Tá bom, muito obrigada. Tchau, tchau.